Tem aí uma proposta para regulamentar o despejo extrajudicial por falta de pagamento de aluguel. Até onde eu estou entendendo aqui, ó, vai ficar mais fácil expulsar o inquilino. Como é que é isso? O que é extrajudicial? Vamos aprender juntinho aqui. O Congresso Nacional, atendendo os interesses aí do mercado, especialmente do mercado imobiliário, das pessoas que são proprietárias e que alugam os seus imóveis, está com um projeto de lei no Congresso Nacional e eu vou colocar aqui na tela, é um bloco de texto que é um pouco extenso, talvez. Proposta regulamenta despejo extrajudicial por falta de pagamento de aluguel. Aí o procedimento seria feito com registro em cartório. Tá. Tem o projeto de lei, o número lá é 3.999, o ano é 2020, né? E ele regulamenta o despejo extrajudicial, que será aplicado quando o inquilino tiver com aluguel atrasado e não houver acordo. Então, por essa proposta que está lá na Câmara, todo o procedimento seria feito por meio de cartório, com acompanhamento obrigatório de advogado. Ah, tá. Até onde eu entendi aqui, então você poderia, ou o dono lá do apartamento poderia expulsar você só falando com o cartório. Só falando com o cartório. Não entra com ação, não precisa falar com o juiz, porra nenhuma, só falando com o cartório, tá? Essa proposta é de um cara do PSD do Rio de Janeiro, o nome dele é Hugo Leal, e a alteração é na lei do inquilinato, tá? O objetivo é permitir a retomada do imóvel sem necessidade de intervenção da justiça. Porque, normalmente os processos costumam durar anos. Beleza. A tramitação mais célere do despejo por falta de pagamento é política pública de urgentíssima implantação, disse o deputado. Porra, essa última frase aqui é boa. É boa. Puta que pariu. Olha lá, ó. Tá vendo? Facilitar despejo é urgente. É isso que ele tá falando pra gente. Legal. Exatamente. Aqui nós temos... Queria ouvir você aí a respeito rapidamente disso, assim, ó. Então, implementar políticas céleres de despejo é uma urgência para o Brasil. Agora pensa no Brasil de agora, cara. Pois é, Álvaro. Apenas assim, a título de complementação, essa questão da parte mais jurídica e tal, hoje, normalmente, quando você tem um contrato de aluguel, ou um contrato de qualquer coisa, e você tem um distrato, ou você tem um conflito sobre a interpretação, ou sobre eventual não pagamento e tal, você vai para a justiça. E a lei de inquilinato era assim. E como a moradia sempre foi vista como um dos direitos fundamentais que está na nossa Constituição, ela sempre teve um resguardo maior da lei, dos próprios juízes. Então, por exemplo, antes da pessoa te tirar da sua casa, tirar você, tirar sua família, ela tinha que entrar com uma ação na justiça. Nessa ação na justiça, a pessoa tinha o direito de se defender, falar, olha, eu paguei e você que não recebeu, ou então eu tive problema, perdi emprego. Então, e às vezes o juiz, ele podia, que é uma faculdade que ele tem, claro, com alguns limites, de criar um novo acordo, criar uma solução, parcelar, de repente fazer isso, e saía todo mundo bem ali. Só que essa possibilidade sempre teve um aspecto, a nossa legislação tem um aspecto social, então o juiz sempre teve um olhar mais social sobre essa causa. E agora não, eles estão querendo afastar isso totalmente. Falando assim, não vai para juiz decidir se vai ter acordo, se vai parcelar ou não vai parcelar. Inclusive, a gente nem precisa passar aqui para essa segunda tela, que eu estou até colocando aqui, Álvaro, para você ver, que falaria as etapas, e essas etapas seriam, basicamente, elas iriam resumir ao fato de você ir no cartório, apresentar a dívida, o cartório te notifica para que em 30 dias você pague integralmente a dívida, ou então você vai ter o seu despejo decretado ali, sem direito a passar por um juiz, sem direito a passar por um processo, sem direito... E esse advogado é só para o cara que está entrando, você não precisa nem ter advogado, né? Normalmente você está pagando aluguel, você não tem, muitas vezes, condição de estar lá pagando advogado. Então, é isso, cara. 30 dias, Álvaro. E o que você falou, eu acho que é o ponto-chave. O Congresso Nacional trata isso como uma questão de urgência. Urgência. Né? Pô, me chamou a atenção o comentário da Lária aqui agora, falou ali que o senhor Barriga ia ficar feliz. Às vezes o deboche é uma excelente arma política. Bora começar a chamar isso aí de lei senhor Barriga. Porque o senhor Barriga é aquele do Chaves, né? Que só aparecia na vila para cobrar o aluguel.
Eu fico absurdado com isso, rapaz. E uma Ô, medida Álvaro, dessa é urgente. é urgente, mas assim, o senhor Barriga e no caso, o senhor Madruga, ele estava sempre devendo 9 meses. Então, assim, ele passou É 2 anos diferente, pagando né? em dia. Ele estava pagando, pelo menos, né, todo mês o seu Barriga recebia. Porque ele mantinha sempre aqueles 9 meses de atraso. Então, poxa, não é interessante para o seu Barriga, né? Se encontrar um ponto de equilíbrio ali, ver o que um pode perder de um lado, outro pode perder outro. Mas, enfim, a preocupação é sempre com o mercado, e aqui, no caso, é o mercado imobiliário que agradece essa iniciativa. Tá. Queria só para. Eu entendi como funcionaria a proposta ali do companheiro Leal, do PSD, acho que esse era o nome dele, né? Eu só queria entender melhor a lei do inquilinato hoje, tá? E isso é importante aqui porque tá todo mundo ferrado e tal, deve ter uma galera vendo a gente aí que tá realmente com o aluguel atrasado, e a gente sabe que, porra, eu já sofri muita pressão de imobiliária assim com atraso e tal, é muito humilhante, é muito foda. Então, eu não sei se para tranquilizar ou para informar as pessoas assim, quais são os passos hoje para tirar o cara do apartamento alugado que ele tem, ou que ele não tem, né? Hoje, Enfim. isso, exatamente. Hoje, ainda vai poder continuar existindo essa ferramenta de negociação. Vocês podem sentar e negociar, seja por intermediário da imobiliária, seja diretamente com o proprietário do imóvel. Há sempre essa possibilidade de renegociar, de repente, olha, vamos segurar o valor, vamos parcelar o que eu devo, vou pagando e tal forma. Tem essa liberdade vai continuar existindo. Acontece que se hoje o proprietário fala, não, eu quero tudo integralmente à vista, e você não tiver condições, e você se negar, o proprietário ele não pode simplesmente chegar com uma ordem de despejo e te tirar do imóvel. Ele vai ter que promover uma ação na justiça, e nessa ação você vai ser notificado, você vai ter um prazo para apresentar a defesa. Dentro do processo judicial, você vai poder tentar encontrar uma solução, um acordo, alguma coisa, e o juiz tem. E isso aconteceu muito, inclusive até foi um projeto de lei durante a pandemia, mas determinadas situações, como por exemplo, a pessoa perdeu o emprego, nós estamos passando por uma pandemia, nós estamos passando por uma crise, os juízes, eles costumam relativizar o contrato, eles costumam falar, olha, eu sei que o contrato dizia isso, mas você tem que levar em conta que tem uma coisa aqui de força maior. Então, para não prejudicar tanto nenhum nem outro, para não ficar assim, para não ficar bom, não vai ficar perfeito para os dois, mas não vai ficar horrível para os dois, o juiz costuma encontrar ali um meio termo, encontrar uma forma de parcelar, encontrar outras formas para evitar o despejo, porque o despejo é uma situação bastante desagradável, né? Você está tirando o direito constitucional de moradia de uma pessoa. É óbvio que muitas pessoas têm ali a sua fonte de renda nesses aluguéis. Então, é por isso que dentro da justiça, o juiz procura encontrar uma solução mais amigável. Agora isso vai acabar, porque agora com essa lei vai tirar essa prerrogativa de ir para o judiciário, ele vai direto para um cartório e direto só comunicar. Ele só vai levar ao cartório o contrato, o montante da dívida, e o cartorário vai emitir uma notificação extrajudicial para que se pague integralmente em 30 dias. Senão, olho da rua. Então, assim, vai piorar para nós e vai melhorar para eles, né? Isso é bem preocupante. Tem um vídeo aqui do Meteoro, no Meteoro.data, que é a nossa série de jornalismo de dados, mostrando ali a questão da moradia, sobretudo moradia urbana no Brasil. Talvez você não saiba, mas a gente tem mais casa e apartamento vazio que gente na rua. Então é uma situação assim completamente maluca do ponto de vista lógico, né? Para além disso, se o Tássio não tiver mais nenhuma informação aí para acrescentar, Tássio, a respeito desse tema, tem mais alguma coisinha, não? Não. Só para dizer que eles vão continuar sempre falando que o MSTS lá, o O do Boulos é MTST. o que. MTST é o que é o vilão, quando na verdade a gente sabe que os vilões aí são os bancos que vão ganhar mais, porque os bancos vão poder fazer uso, Álvaro, Dessa lei. desse instrumento também. Tá. Eu só queria finalizar dizendo aqui que eu falei do Sr. Barriga, né? O Sr. Barriga tem vários fãs, eu não sabia disso. E o pessoal está dizendo aqui que a minha proposta de batizar essa iniciativa como Lei Sr. Barriga, ela parece ser injusta, porque o Sr. Barriga ele é mais gente boa
que é a proposta aí do nosso deputado, inclusive leva o Chaves para Acapulco. Muito bem lembrado, gente. Perdão, senhor Barriga. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.